Olá amigos, eu sou Aruvel, professor de História. Este aqui é o meu canal. Também apresento conteúdos aí sobre a história do Brasil, a história da humanidade, a nossa história regional e a nossa história local. Então seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje falarei sobre as sociedades complexas. Abordarei aqui um pouquinho sobre as civilizações mais antigas, os primeiros povoamentos da humanidade, a transição do comportamento nômade para o sedentarismo. Então falarei um pouquinho aqui sobre esse assunto. É interessante aí para você que é aluno aí do primeiro ano, você que está no fundamental também no sexto ano, para todos vocês que querem um pouquinho mais de conhecimento. E também é um assunto muito importante aí para você que vai fazer o Enem ou que vai fazer também vestibular. Então é um assunto aí recorrente quando falamos de civilizações antigas, sempre estão presentes também aí no Enem, nos vestibulares e até mesmo em concursos públicos. Então, fica comigo até o final que abordarei aqui um pouquinho sobre as antigas civilizações. É interessante para você estudante também fazer um resumo, escrever uma resenha crítica sobre o que está sendo abordado neste conteúdo. Para você que é professor, é interessante também, além das aulas que você já apresentou, que você possa também apresentar esse vídeo, né, o link desse vídeo, para que os alunos possam ter um aprofundamento maior. O vídeo será também ilustrado aí com imagens, possam assim favorecer o aprendizado ainda mais, fixar o conhecimento. Nós vamos falar das sociedades complexas, levando em conta a agricultura, o desenvolvimento da agricultura. Isso ocorreu ali por volta de 10 mil anos atrás, essa transição ali do comportamento nômade, ou seja, daqueles nossos ancestrais que não tinham residência fixa, não paravam em um único local e assim eles viviam transitando em busca de melhores condições, em busca de alimento, em busca de água e de condições climáticas favoráveis. A agricultura como mudança do comportamento nômade. Portanto, deve-se à prática da agricultura essa transição aí do comportamento, né, nômade, daqueles que viviam constantemente em migração. Agora sim, a partir do domínio da técnica da agricultura, quando eles passaram a plantar daquelas sementes, né, dos frutos que eles consumiam, então eles passaram, né, estou falando aqui dos seres humanos aí há 10 mil anos atrás, eles começaram também a plantar aquela mesma semente e assim, achando o local com as melhores características, ali foram permanecendo e assim surgiram as primeiras cidades. Conforme se espalhavam pelo mundo, os hominídeos, é assim chamado os nossos ancestrais, desenvolveram diferentes maneiras de se relacionar entre si e com diversos elementos da natureza. Então eles passaram a mudar a forma de viver, saíram ali daquele comportamento de coletores, né, de sempre em busca do alimento, né, sobretudo frutas, da caça, né? Então eles eram coletores e caçadores, né? Para essas novas técnicas sobre o cultivo de sementes e também para a domesticação de animais. Então, é baseado aí há 10 mil anos atrás, o início, né, desse comportamento de domesticar animais, que é uma forma de reservar um alimento, né, para outros momentos, né? Então, a partir do momento que eles vão criando animais, vão fazendo cercados para deixar ali parte daquela caça para ser consumido tempos depois, né, ou dias depois. Então, isso é uma prática em que hoje deu origem à pecuária, né, que é o ato de criar animais para o abate, né, para se tornar depois o alimento. Então, isso aí, juntamente com a agricultura, há cerca de 10 mil anos atrás, marcou essa transição do comportamento nômade para o sedentarismo. E isso formou as primeiras cidades, né? Datada ali de cerca de 6 mil anos atrás, como é o caso de Jericó, na Palestina, uma cidade inclusive que já é muito citada aí na Bíblia, né? As muralhas de Jericó. Então, cidade aí uma das mais antigas. E também Ur, na Mesopotâmia, onde hoje é ali o Iraque, próximo ali ao Golfo Pérsico, né? Iraque, Kuwait, né? Bem, sobre as organizações dessas grandes civilizações, nós temos como características
similares. A questão de rios, então essas grandes civilizações, elas tiveram ali o seu desenvolvimento, a sua origem a partir da existência de grandes rios. Há cerca de 10 mil anos atrás que aconteceu essa transformação, essa mudança maior no comportamento, quando eles passaram a caminhar menos em busca e começaram a adaptar melhor os lugares onde passaram a viver. Isso com criação de animais e com o plantio de sementes, né, desenvolvendo assim também a agricultura. Em comum, essas grandes civilizações, as mais antigas também, elas tiveram a existência de rios, então se desenvolveram no curso dos rios, ou seja, as margens dos rios, dos grandes rios, porque ali já tinha a garantia, sobretudo, de água, né, que é um item essencial para a sobrevivência, e também com a água pode-se ter mais alimentos, e também próximo a rios, naturalmente eles podiam caçar melhor. Onde tem água também é onde vai estar ali, onde vão estar os animais também, então era um local mais propício. Assim, no rio Tigres e Eufrates desenvolveu a civilização mesopotâmica, que significa inclusive o nome Mesopotâmia, terra entre rios. O Egito teve o seu desenvolvimento a partir do rio Nilo, que é um grande rio também, que corta ali o centro-norte africano até o Egito, né? Tem lá a delta do rio Nilo, que são o encontro, né, do rio Nilo em fragmentações também, né, com o mar Mediterrâneo. Nós temos a Índia, que se desenvolveu a partir do rio Indo, e também a China a partir do rio Amarelo. Você pode notar também aí na imagem, no mapa também, essas localizações dessas primeiras civilizações. Então são civilizações com características diferentes entre si, né? Povos diferentes, né? Distantes também entre si, né? E assim eles passaram a ter esse desenvolvimento a partir dos grandes rios. Bem, a civilização mesopotâmica, ela está localizada ali no Oriente Médio, terras onde hoje é o Iraque, mais ao norte, onde é o Irã. Então, terras aí também que hoje estão em constantes conflitos, né? Então, a Mesopotâmia é considerada a civilização mais antiga da humanidade. Lá que são encontrados vestígios mais antigos. Não estou aqui falando de fósseis, naturalmente, mas vestígios do comportamento sedentário, ou seja, do comportamento do ser humano viver em aglomerados. Bem, o destaque maior aí da civilização mesopotâmica é a agricultura. Então, o forte deles era a agricultura, justamente porque as terras da Mesopotâmia eram terras muito férteis, né? Terras entre dois grandes rios, o Tigres e o Eufrates, rios que vêm aí da região da Turquia. Essa força dos rios, elas deram ao povo mesopotâmico as melhores condições para desenvolver a agricultura. Bem, além da Mesopotâmia, que era composta ali por diferentes povos, nós vamos ter também aqui outras civilizações também surgindo pouco tempo depois, né, um pouco mais recente na verdade, mas também ainda dentro dessa antiguidade, nós vamos ter outras civilizações próximos à Mesopotâmia. E elas têm características, tinham características diferentes. Por exemplo, a Mesopotâmia eu falei que tinha como força, o forte deles era a agricultura, as técnicas da agricultura, inclusive com irrigações, com represamento dos rios. Então eles conseguiam também ali ter água em abundância, né, para favorecer a agricultura. Mas nós temos outras civilizações próximas à Mesopotâmia, também no Oriente Médio, lembrando que o Oriente Médio é uma região que faz parte do continente asiático. O Oriente Médio fica ali próximo também ao norte do continente africano e também ao sudeste do continente europeu, mas no continente asiático. Então é uma região aí com características também muito parecidas, inclusive na religião atualmente, né, o islamismo, mas tem também ali a tradição judaico,
cristã, né, a partir do povo hebreu, que também está no Oriente Médio, né, mas muito com diferença dos outros, né, inclusive, sobretudo, a religião, né? Mas essas civilizações que também surgiram próximos à Mesopotâmia, também no Oriente Médio, as principais delas nós podemos citar aqui como a hebraica, que é o povo hebreu, com a característica pastoril. Inclusive na Bíblia nós encontramos muito texto falando aí dos pastores, né? Até mesmo citando Jesus Cristo, né, como o supremo pastor, né? Porque é uma analogia, né, a própria tradição judaica, né, que é o mesmo, podemos dizer, a mesma tradição hebraica, né, tanto hebreus como judeus, estamos falando dos mesmos povos, né, ali que hoje é a terra de Israel, mas ao falar de hebreus é ainda um termo mais antigo. Então nós temos a característica aí, ó, pastoril, criação de animais para o povo hebreu, essa civilização hebraica, e nós temos a característica mercantil para a civilização fenícia, que também é próxima aos hebreus. Então são duas civilizações muito próximas, mas por terem origens diferentes, povos que vieram de origens diferentes, nós vamos ter inclusive muitos conflitos ali entre eles. Nós vamos perceber isso, que há muito conflito desde essa antiguidade ainda até o momento, que é um pequeno espaço de terra ao leste de Israel. Então são terras que estão ainda em constantes conflitos também, guerras ali. Aos fenícios também é atribuído o aperfeiçoamento ali da escrita, né, através da formação do alfabeto. Lembrando que quando se fala da escrita, o mais antigo é a tradição da civilização suméria, que é uma civilização mesopotâmica. Sumério e a Mesopotâmia, Suméria e Mesopotâmia, estamos falando de uma mesma região. Claro que a Suméria é como se fosse uma pequena região dentro da grande Mesopotâmia e com povos também ali com características diferentes. É como se fosse uma cidade grande, né, dentro daquela região da Mesopotâmia. Nós vamos ter aqui a característica mercantil para os fenícios, ou seja, eles tinham uma pequena faixa de terra, então não dava para desenvolver tanto a agricultura, é uma região também mais desértica, então o que eles tinham de força, de forte para eles também não era a presença de grandes rios, mas sim o mar Mediterrâneo. Então os fenícios, o que eles tinham era o mar de favorável para eles. E assim eles aperfeiçoaram a questão das embarcações, do comércio através ali do mar Mediterrâneo. Então assim eles puderam chegar a diferentes nações e com uma rapidez muito maior do que aqueles que andavam por terra, né, que faziam ali as rotas terrestres, né, do comércio. Então os fenícios, eles se desenvolveram muito, apesar de que era um povo pequeno, né, uma região pequena, mas eles se destacaram aí também por essas técnicas, sobretudo comerciais, a partir sobretudo da navegação. Tá bom? Então nós temos aí também o registro de constantes conflitos entre esses povos, como eu até já havia citado. Então a região do Oriente Médio, desde a sua origem, ela já vinha em constantes conflitos, porque foi uma região em que chegou muitos povos, né, que vieram ali do norte da África, que vieram do sul da Europa. Então é uma região em que foi marcada pela chegada de povos diferentes. Então isso vai dar muito mais atrito, né? Ó, a Mesopotâmia, a ocupação dela se deu mesmo ali entre 4.000 anos antes de Cristo até 539 anos antes de Cristo. Então nós temos aqui o tempo antes de Cristo, o AC significa antes de Cristo, ou seja, então a ocupação ali há 6.000 anos atrás foi quando houve uma maior ocupação mesmo, maior domínio e digamos que a maior força, né, da Mesopotâmia também ali como um império, né? Então é quando vamos ter aí ali já cidades já bem organizadas, então se tornou ali uma grande região com grandes potenciais. Então são considerados povos mesopotâmicos, como eu mencionei, os sumérios, nós temos ali os babilônios, né? Lembramos aí da Babilônia, que era uma região também ali da Mesopotâmia, né? Próximo a esse grande rio também. E nós vamos ter, entre ali os rios Tigre e Eufrates, né? Babilônia citado na Bíblia, inclusive como um povo que dominou
o povo hebreu, né, durante um certo tempo, né, levaram ali os hebreus para a terra dos babilônios, porque assim eles podiam dominá-los melhor e também sobrepor a escravidão, né. Temos ali os hititas, assírios, que ficava mais ao norte ali na Mesopotâmia, terras onde ali é hoje a própria Síria, né, como nós temos aí o nome ainda, é a origem desse povo, né, a Síria, e ali próximo também ao Irã e Iraque, né. E os caldeus, né? Então aqui nós temos povos que vão surgir também depois nações a partir desses povos. Ao falar dos sumérios, merece esse destaque ali dentre esses povos mesopotâmicos, porque os sumérios eles se destacaram, né? Então ocuparam ali essa região da Mesopotâmia há 4.000 anos antes de Cristo. Bem, eles foram também os responsáveis ali por formar, né, as primeiras cidades. Exemplo de Ur, que fica ali na região sul do Iraque, né, onde é próximo também ao Kuwait. Outra característica dos sumérios, nós vamos ter, além da formação de cidades, eles também tiveram ali uma grande força na questão da engenharia, de técnicas de construção. Então eles foram os primeiros responsáveis também por construir barragens, né, para barrar a água desses grandes rios, para que em épocas mais secas eles continuassem tendo também águas, né, constantes, e também desenvolveram canais de irrigação, né, ou seja, expandiram o curso dos rios, ramificaram esses rios, né, para que pudesse favorecer a agricultura, né, mesmo em terras um pouco mais distantes, né, ou mais secas. Bem, aos sumérios também é atribuída a origem da escrita, né? O surgimento aí das primeiras formas de escrita, que é chamada de cuneiforme. Talvez ali um pouquinho mais pela forma como é parecida, né? Os desenhos, né? Pela forma que são feitos. Então, é uma forma em que se permite a leitura de determinada informação a partir de símbolos, né? Então, é assim a origem da escrita. E o primeiro tipo da escrita é chamado de escrita cuneiforme. Depois os fenícios vão aperfeiçoar esses símbolos ali já desenvolvidos também pelos sumérios. Os fenícios vão fazer da forma deles através de letras. Então os fenícios foram os primeiros a formar, digamos que o alfabeto, né? Então, claro que facilitou ainda mais a forma da escrita. O dos sumérios era um pouco mais específica deles, né? Uma forma em que era mais difícil a compreensão, né? Mas eles conseguiam, né, registrar ali questões comerciais, registros feitos em placa de argila mole, né? Então, ainda hoje são encontrados aí alguns desses vestígios, né, preservados, né? Claro que são poucos, mas nós temos, se você pesquisar aí vestígios da escrita cuneiforme, você vai encontrar na internet também imagens desse registro. Também os egípcios, né, uma outra civilização próxima à Fenícia também, eles também desenvolveram os hieróglifos, né, que é uma outra forma de escrita. Então cada nação, na verdade, cada civilização passou a desenvolver a sua técnica própria, né? Então não são similares, né, os símbolos, basta ver aí a escrita chinesa, a gente não consegue entender, né, que são símbolos. Bem, além dessas civilizações que eu mencionei, que surgiram ali no Oriente Médio, né, a partir também da Mesopotâmia, pequenas civilizações dentro da grande civilização mesopotâmica, tivemos outras civilizações como a hebraica, como a fenícia, também no Oriente Médio, né, ali próximo a Israel. Nós vamos ter outras civilizações que também passaram a se desenvolver de forma paralela, ou seja, não dá para precisar qual que talvez surgiu primeiro. É atribuído à Mesopotâmia, né, devido aos vestígios, como teria sido ali a civilização mais antiga, mais primitiva. Mas também, ou seja, sem ter esse contato com a Mesopotâmia, em outras regiões também foram surgindo novas civilizações, como a civilização egípcia, no norte da África, também a civilização chinesa e a indiana, uma no norte, ali no oeste, né? Na verdade, no extremo oriente da Ásia, né? Como o caso da China, e a Índia mais ao sul do continente asiático. Então são grandes civilizações que também
foram tendo aí a descoberta da agricultura, da domesticação de animais. Então, a partir também dos grandes rios, né, do Indo e do Rio Amarelo na China, eles foram também se organizando enquanto civilização, também com surgimento de cidades. Então, também já era uma mudança de comportamento. Bem, nós vamos ter ali, ó, civilizações marcadas por características diferentes, por exemplo, características religiosas, administrativas e culturais próprias. A exemplo da egípcia, o que é que nós temos aí? Ó? É claro que os egípcios eles desenvolveram questões religiosas também diferentes de outras, né? E características próprias. Como no Egito, por exemplo, o faraó, né? Que ele acumula ali o papel do... É a teocracia. A teocracia é aquele que administra em nome de Deus, né? Então ainda hoje temos também aí, sobretudo ali no Irã, hoje o governo do Irã é teocrata, ou seja, que governa baseado na religião. Então é teocracia. Também no Egito era assim na época do faraó, a teocracia. No Brasil nós temos o sistema republicano, em que o povo elege, né, os seus representantes, fica um determinado tempo. No Irã não é assim, é a teocracia. Então quem está lá, primeiro, representa ali a sua religião, tem que representar ali a liderança da religião. É a mesma liderança política. No Egito era a mesma coisa. O faraó era o líder político, né? E era o líder religioso, como sendo um deus, né? Como sendo alguém ali escolhido, predestinado por Deus, que fazia tudo em nome de Deus, né? Então, por isso que havia aquela submissão, né, do povo ao faraó, porque era como se ali fosse a figura, a representação do próprio Deus, o faraó. Já os hebreus vão ter ali, também próximo ao Egito, na verdade, inclusive os hebreus ficaram escravizados no Egito aí durante 400 anos. Lembramos aí a época de José do Egito, né? Que é chamado José do Egito, mas nasceu no povo hebreu. Até Moisés, quando foi o libertador, né? Então, a gente vai ter aí essa fase aí de 400 anos, que marca que são culturas, civilizações próximas, mas com características diferentes. A exemplo de que os hebreus, eles não têm a divindade a partir de um homem, né? A partir de um homem que vive entre eles, mas sim a partir de um Deus criador. E aí a diferença é que os hebreus, por exemplo, eles só têm um Deus. Então é a mesma tradição hoje dos cristãos. Então nós cristãos também acreditamos em um só Deus. Nós vamos ter outras civilizações, inclusive mais modernas, mais recentes, como a grega e a romana, em que eles, diferente dos hebreus, eles acreditam em vários deuses, né? Então são chamados politeístas, né? É a característica politeísmo, né? Então eles vão acreditar em vários deuses, né? Como um deus para cada representação da natureza, né? Um deus para, digamos que para representar ali o sol, um Deus para representar as águas, né? Um Deus para cada coisa. É assim que nós vamos ter ali Atena, vamos ter Eras, tem diversos Zeus, então ali o Deus para o trovão, né? O Deus para a guerra, o Deus para cada coisa. E assim os gregos adotaram diversos deuses e os romanos apenas copiaram, viu? Para você que é estudante aí, que gosta de copiar coisa na internet e tentar enganar o professor, né? Dizer que foi você que criou. Os romanos faziam isso. Os romanos, eles copiavam muito a cultura, os costumes dos gregos, né? Eles viviam ali também próximos, né? No mesmo mar Mediterrâneo, né? Então, claro que tem as distâncias entre si, mas eram povos que tinham comunicação, comércio comum, né? E assim os romanos copiavam muito os costumes, né? As tradições, as formas políticas dos gregos, mas eles mudavam os nomes, né? Então, os romanos vão adotar mais nomes ligados a Júpiter, né? É como se hoje fossem os nomes aí Vênus, né? De planetas. Então, os romanos eles mudaram os nomes, né? Esses mesmos deuses tinham funções parecidas do que tinha os deuses para os gregos, mas se lá chamava Zeus, os romanos davam outro nome. Falando ainda de antigas civilizações, também no continente americano. Este foi o último a dominar a prática da agricultura por volta de 4.500 anos atrás. Então, das grandes civilizações do domínio da agricultura, o continente americano é onde temos os vestígios em que aponta que foi algo mais recente, que se deu há 4.500 anos atrás. E dentre as grandes civilizações do continente americano, podemos destacar o povo asteca,
os maias e os incas, né? Sobretudo ali na América Central, no México, né? Os astecas, um pouco mais ao sul também, até o Peru aqui na América do Sul. Então foram desenvolvendo ali civilizações, impérios grandes, né? Com características também de domínio da astronomia, de estudo da astronomia, então de símbolos, de rituais, de religião, então tudo com formas diferentes também na América do Sul. Mas essas grandes civilizações elas entraram em decadência a partir da invasão dos espanhóis aí no século XV, né? Então é o que chamamos de descobrimento da América, na verdade foi a invasão dos espanhóis, e esse domínio dos espanhóis na América Central e na América do Sul acabou extinguindo essas grandes civilizações, esses grandes povos, inclusive colocando eles em conflito constante também. Então, eles acabaram também se aniquilando ali, entrando em conflitos internos e além dos conflitos ali com os espanhóis.